Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos ouvem através da internet e pela web TV Nação do Caminho, prossigamos em votos de paz. A análise do ser contemporâneo, do ponto de vista psicológico, é muito fácil. Carl Gustav Jung dividia a sociedade em dois biótipos, introvertidos e extrovertidos. Os introvertidos, como o nome próprio diz, são aqueles que têm uma vida interior muito desenvolvida e muita dificuldade de exteriorizar as suas emoções. Os extrovertidos são indivíduos mais ou menos joviais e que têm muita facilidade nos relacionamentos. Fazendo uma análise intelectual desses indivíduos, poderemos situá-los como sendo aqueles de QI, portanto, coeficiente intelectual, aqueles de QE, coeficiente emocional, mas todos eles portadores do QS, quociente espiritual. O S vem da palavra spiritual, em inglês, para impedir que haja duas siglas com o mesmo E. Os estudos foram avançados a partir de 1995 na Universidade de San Diego, na Califórnia, quando um psiquiatra canadense, o Dr. Michael Jackson, realizou experiências computadorizadas com indivíduos portadores de esquizofrenia, de epilepsia e de histerismo. Hoje nós olhamos a criatura humana com uma visão acrescentando uma peculiaridade, graças ao chamado Homos Virtualis. Essa designação é nossa, porque vivemos hoje praticamente da comunicação virtual. Eu me recordo do grande salto quântico que nós demos nos últimos 2 anos. Eu me recordo facilmente, todos nós, de como eram as gravações e como são as gravações, desde o período do CD, do DVD, para agora o pendrive, e pesquisas e conquistas ainda mais elevadas. Recordo-me do telefone tradicional, e me recordo de quando conheci Vitor Morafélia. Ele estava avançando no telemóvel, mas pesava 5 quilos, 8,5. Então era um equipamento muito difícil de ser conduzido. Agora nós temos o smartphone, e no smartphone nós temos o mundo em nossas mãos. É curioso poder se observar, porque antes eu viajava com anotações, depois eu passei a viajar com um laptop, depois com um mais avançado, que era o iPad. Agora basta o smartphone, porque eu tenho tudo, não necessito mais de coisa nenhuma. E em breve eu vou viajar apenas com a cabeça, porque nós substituiremos todos os equipamentos pela percepção extrasensorial. Somos, portanto, homos virtualis. Já nos comunicamos com muita facilidade sem todos esses aparatos, mas emocionalmente continuamos os mesmos. A solidão. E nada melhor para nos colocar em solidão do que a comunicação virtual. Apaixonamos-nos por pessoas do outro lado do globo. Os que estão dentro de casa não têm tempo de conversar conosco, porque na hora que nós estamos juntos, todo mundo está com o smartphone, realizando a sua comunicação com o mundo de fora. Então, nós hoje compramos tudo pelo telefone, mantemos as melhores correspondências pelo telefone, amamos pelo telefone, mas graças a Deus ainda não procriamos pelo telefone. Mas não tenham dúvida, daqui para lá vai surgir, e eu espero participar. Certo dia eu estava conversando aqui em Lisboa, muito animado, as pessoas programando a minha morte aos 80 anos. Olha que mau gosto, já passaram 11. E aqui o presidente da federação disse: Divaldo, você virá no centenário da federação? Eu disse: claro que sim. Quando será? 1926, conte comigo. Todo mundo ficou assustado, mas por quê? Eu vou morrer daqui a pouco, e em 1926 eu estaria um garotaço.
né? Fazendo as atividades comuns, e não virei de maneira nenhuma, como o Dr. Juan acaba de declarar. Não virei com autismo, não, eu virei com emoções, que serei criança da nova era. Ai, que inveja que eu tenho desses garotos aí da internet. Esse monstrinho de 4 anos tocando Bach no piano, aquele outro monstrinho tocando violino, esses savants. E me recordo que quando aqui há uns 30 anos, a história de um savant, que era portador de uma inteligência ímpar. Ele não era cego, nasceu sem os olhos, portanto era muito mais grave, e nasceu com o corpo todo deformado. E quando eu jogá-lo na lata do lixo, porque ele tinha algumas horas de sobrevivência, uma enfermeira lembrou-se de uma amiga da Segunda Guerra Mundial e telefonou para ver se ela aceitava acompanhar este ser por alguns minutos, porque as unidades de emergência estavam lotadas no hospital. E ela resolveu sim, morava no Tennessee, correu, foi ao hospital, pegou a criança, mas era um bolo de carne. Não tinha olhos, não tinha nenhuma ossatura bem formada. Mas assim mesmo era o amor, levou para casa para vê-lo morrer. Mas ele não morreu, porque ela teve a ideia de pegar 2 tábuas, colocar e envolver numa fita qualquer, para poder o corpo equilibrar-se. E ele foi desenvolvendo, foi crescendo, e ela colocava na cerca para ele introduzir os dedos no arame, enquanto 2 tábuas obrigavam a ficar de pé. E as crianças naquele tempo não faziam bullying, davam pedrada, que é muito mais terno, muito mais amigo. As crianças do meu tempo não tinha nada de bullying, era bofetada mesmo. Então era muito interessante. E ele foi crescendo, Bob. Certo dia, uma amiga que morava em Nova York telefonou para ela, que ia mudar de apartamento, e tinha um piano de cauda, e não ia poder levar, porque os apartamentos hoje são apertamentos. Eles cabem apenas o perispírito das pessoas que vão habitar. E ela comprou um piano, colocou na sua sala, uma sala bonita, mas não sabia tocar. Certa noite, ela começou a escutar uma música maviosa, e disse que interessante, não há rádio aqui na região. Como é que alguém está tocando e o vento está trazendo? Morava numa casa de 2 pisos, com mezanino, e quando ela chega ao mezanino, ela vê aquele verdadeiro monstro, porque era um Frankenstein, ali ao piano, tocando. Ela se ajoelhou e disse, meu Deus, mas o que é isso? Desceu a escada correndo. Ele era surdo-mudo, ainda tinha esse detalhe. Ela correu e ele estava tocando a primeira sinfonia de Tchaikovsky. Então ela disse, meu filho. Ele levantou a cabeça e sorriu e continuou tocando, tornou-se célebre. Ele conseguia cantar em 5 idiomas simultaneamente e aprendeu a falar, porque como ele cantava, ele terminou falando também, não tinha outra saída. E a maior intérprete da televisão na época era uma filha de Bing Crosby. Sabendo dele, veio entrevistá-lo. E ao entrevistá-lo, perguntou, Bob, você poderia me dizer o que é o amor? Ele estava com 20 anos. Era um homem de estatura, 1,80 m, mas todo desengonçado e sem os olhos. Ele sentou-se ao piano e tocou a Berceuse de Brahms. E então disse, o amor é isto. E tocou a Berceuse. Então ele tornou um vulto extraordinário. Era, portanto, um intellectual savant. Era, portanto, um idiota inteligente e um sábio. Foi um grande período em que a América revelou esses casos notáveis, incluindo alguns portadores de autismo, um dos quais ganhou o prêmio Nobel, graças a ele ser autismo, com uma inteligência brilhante, mas com todas as características do autismo. E a ciência começou a perguntar como explicar. É que no cérebro, segundo eles, no cérebro do idiota havia umas ilhas de neurônios que se reproduziam. Cientificamente, os neurônios morrem como as células comuns e não reproduzem mais. No entanto, surgiu a teoria neurológica de algumas ilhas de neurônios muitas vezes reformar-se. E então alastrou-se o horizonte da psiquiatria. A neurologia passou a ser uma ciência extraordinária. Estamos por volta dos anos 80 do século passado. E nos anos 90,
os cientistas, neurólogos, cerebrologistas, dirigiram-se à Casa Branca e apresentaram ao presidente Bush uma solicitação de psiquiatras europeus e americanos do Norte, do Centro e do Sul, para que declarasse a década 1990-2000 como sendo a década do cérebro. O cérebro estava praticamente todo decodificado. Então essa década passou a ser aquela em que o cérebro era a sede da vida. Como disse o Dr. Juan, os gregos acreditavam que o cérebro, a inteligência, a alma estavam no estômago, os romanos no coração, e muita gente durante a Idade Média dizia que era no fígado, porque toda vez que se ia falar se botava a mão no fígado, principalmente as mulheres. Quando são contrariadas a teoria, por que vocês colocam a mão no fígado? Elas ficam mais lúcidas, porque o cérebro funciona. Mas aí a ciência veio e demitizou esses sonhos da psiquiatria. Quando eu encontro pessoas soberbas, tiradas a intelectuais, mas que tem a cultura, as seleções do Reader Digest, que é um pinguinho de cada coisa, e já dizia Goethe, é melhor saber uma coisa só em profundidade do que de tudo um pouquinho, porque quem sabe de tudo um pouquinho é superficial, e quem sabe em profundidade é um sábio. E então, essas pessoas chegam e dizem assim, qual é a prova científica que você tem de imortalidade da alma? E falam aquilo de boca cheia, e cometem um crime, porque a ciência é materialista. Eu olho com certa compaixão, digo, a ciência é da Idade Média, e respondo assim, olha, o dever que eu tenho de dar uma prova da imortalidade da alma, você tem o dever de me dar uma prova que ninguém é imortal. Então, se você me der uma prova que ninguém é imortal, mas eu não posso, então é imortal. Se você não pode negar a imortalidade, você a afirma. E até me lembro do grande psicólogo norte-americano, pragmatista, o Dr. William James. Todos os corvos são negros. E para provar que todos os corvos são negros, não é necessário apresentar todos os corvos do mundo. Basta apresentar um corvo branco. E aí prova que nem todos são negros. Então essa é a teoria da doutrina espírita. Só a reencarnação para explicar o autismo, como ele iria falar, e o tempo foi curto, e outras problemáticas da criatura humana. Pestalozzi, por volta de 1790, 1805, vivia muito intrigado, porque ele educou gêmeos univitelinos, quer dizer, a mesma célula se dividia em dois. Então os elementos atômicos que tem numa, tem na outra. E esses indivíduos gêmeos univitelinos que ele educou, um deu para bandido, o outro para um grande cidadão. Por quê? Os átomos eram os mesmos, absolutamente, era uma célula que dividiu em dois. É pegar uma maçã e cortar no meio. Então parte da maçã fica laranja e a outra continua maçã. Não tem lógica. Então vem aí a doutrina espírita e recentemente um dos mais notáveis neurologistas americanos de Harvard foi vítima de uma morte cerebral. Durante 7 dias ele esteve morto. A maior inteligência em neurologia dos Estados Unidos da América do Norte. E esteve velado. Ele estava no estado mortis com aparelhos e os seus melhores colegas, os neurocirurgiões americanos, assistindo ao seu querido amigo que estava morto. A linha direcional do eletroencefalograma era uma horizontal, não havia atividade cerebral. E no dia que iam desligar os aparelhos, ao 7º dia, a esposa que segurava a mão dele chorando e orando. E cada momento alguém substituía, porque ele era materialista. Então eles deixem pelo menos para desligar amanhã pela manhã. E 1 hora antes de desligar, ele simplesmente abriu os olhos e disse, olá. Não era possível. Então isso me faz recordar, permito uma anedota muito interessante. Havia um caminhão pelo nordeste do Brasil que recolhia defuntos. E então ele tinha já os caixões dentro do caminhão. Naquelas estradas desertas, naqueles bairros miseráveis, naquelas casas isoladas. E certo dia começou a chover. Adiante ele encontrou alguém na estrada que pediu uma carona, pediu uma boleia, como chamamos no deserto, no Nordeste. Ele parou o carro e disse, suba aí. Aí o rapaz subiu, tinha 2 ou 3 caixões, e começou a chover. Ele então abriu um caixão, deitou-se
e fechou o caixão. E à medida que o caminhão ia nos buracos, as estradas no Brasil são muito boas, não precisa botar quebra-mola, porque elas quebram de qualquer jeito. Então, ele foi indo e no embalo dormiu. Dormiu e quando ele acordou assustado, ele abriu o caixão. Mas é que na estrada, à medida que o caminhão avançava, foi entrando gente sentando. E quando ele estava ali, o caminhãozinho meio cheio, ele abriu o caixão e perguntou: a chuva parou? Meus amigos, foi gente voando por todo lado. E era um fenômeno, não era um fenômeno espiritual, era um fenômeno físico, eternamente físico. Assim fez o Dr. Alexander Bain II. A chuva parou, ele voltou e perguntou: alô, tomaram choque. Imediatamente veio o cardiologista, desligou os aparelhos e disse: mas você está morto tecnicamente. Ele disse: mas eu estou vivo realmente. E isso abalou a cultura mundial, porque este homem era o pai da moderna neuropsiquiatria, a pessoa que mais entende de neurônios no mundo. E então ele disse: eu estou vivo e quero trazer uma notícia: o céu existe. Foi um escândalo. Logo os colegas muito sábios disseram: é efeito colateral dos medicamentos. Ele disse: não há efeito colateral. Eu não estava sob dosagem nenhuma, estava com o cérebro parado. E com o cérebro parado eu pensava. Eu fui buscar meu filho na universidade. Eu vi tudo quanto vocês falaram. Eu acompanhei as piadas que vocês disseram. Acompanhei também as lágrimas da minha mulher, da minha família. Eu vi quando substituíram, quando segurando a minha mão, oravam e pediam a Deus. Eu estava absolutamente lúcido. Mas não aqui. Voltei para casa muitas vezes. E pior, eu encontrei meu pai, que já era morto. E meu pai me perguntou: você já pagou a dívida que eu tenho para com fulano de tal? Eu não sabia que ele tinha dívida alguma. E agora eu vou verificar se ele tem realmente essa dívida. E todos ficaram assustados. Ele foi chamado pelo reitor da universidade e disse: olha, você sabe que todos nós somos materialistas. Ele disse: não, eu já não sou. Porque eu estive no céu, linguagem protestante norte-americana, e escreveu um livro cujo nome é O Céu Existe. E descreve o mundo espiritual conforme descreve Francisco Cândido Xavier, o livro Nosso Lar, numa filosofia netamente norte-americana. Mas também como Staton Moses, o reverendo inglês, escreveu no século XIX, no livro notável A Vida Além do Véu. Mas o que é mais fantástico é que ele foi descobrir que o pai tinha aquela dívida para com a pessoa que ele procurou. E como se esse livro não bastasse, ele escreveu um segundo, publicado no ano passado. E no segundo é o mapa do céu. Como é que nós podemos ir para o céu? Através de uma conduta digna, procurando respeitar o nome de Deus, orando uns pelos outros. Coitado, ele repetiu Allan Kardec. E não sabia que Allan Kardec existiu. Então, esta revolução natural de um dos pais da neuropsiquiatria moderna sensibiliza o mundo ainda hoje. Ele continua em Harvard, na sua doutrina maravilhosa, demonstrando o que o Espiritismo falou a respeito do que é a criatura humana. A criatura humana, segundo os maiores humanistas, é um ser bípede, inteligente, que tem a faculdade de procriar e muita emotividade. Mas Allan Kardec diz que a criatura humana é um ser tríplice, é uma energia que pensa, é um envoltório semimaterial e é um corpo bruto, que significa a energia condensada de Einstein, a matéria, porque tudo no universo é energia. Energia é matéria dissociada, matéria é energia aglutinada. Então, uma velha tese que é de cerca de 7.000 anos antes de Cristo, aparece no vocábulo de Krishna, da intimidade do Bhagavad Gita, quando Krishna dialoga com Arjuna e fala da imortalidade da alma. Está presente na velha tradição dos oráculos do Egito. E se nós avançarmos para os tempos mais modernos da antiguidade, vamos ver na grande gruta de Pitágoras, escrito na pedra: a alma é uma chama velada,
Quando lhe injetamos os santos olhos do amor, ela freme, ela cresce, e quando nos esquecemos, ela se debilita e morre. Pitágoras, que todos conhecemos, não deixa de ser um dos vultos mais notáveis. Ele é o pai do pentagrama musical, era matemático, foi ele quem concebeu a música hoje orquestrada através das notas e das 5 linhas básicas do teclado. Este homem extraordinário mantinha a doutrina do esoterismo através da iniciação em 3 fases. 3, 7 anos para a pessoa poder entrar em contato com o mundo transcendental. Hoje, graças às lições científicas da mediunidade, podemos entrar no mundo espiritual de onde viemos através da simples meditação, desligarmos dos objetivos grotescos da matéria e ampliarmos as nossas antenas da glândula pineal, uma das mais importantes do nosso sistema endocrínico, mas também das glândulas complementares e do nosso sistema nervoso central, e entrarmos em comunicação direta com a alma, que é uma chama velada. E quando botamos o amor, ela esplende no conceito pitagórico. Então nós vamos observar que esta evolução da ciência também foi a evolução da psique. A psique grega era cercada desses arquétipos junguianos, através da mitologia. O arquétipo é uma palavra grega, que vem de 2 outras palavras gregas, arqués, tipoi, marcas antigas. Como eu poderei ter uma marca antiga de saber o que eu não sabia? Eu vou ilustrar. Quando eu era criança, eu sempre cantava uma música meio atrapalhada que perturbava meus pais. Eu não sabia exatamente o que era, mas chegava aqui na cabeça e eu cantava. Cantava, aliás, com uma voz excelente que mata de inveja aquela duplinha que esteve aqui ensaiando. Mas a verdade é que as pessoas diziam assim: ele tem boa voz, uma boa garganta para guilhotina. Mas então veio o fim da Segunda Guerra Mundial. E naquele tempo fazia fama no Brasil um chamado repórter Esso, da Companhia de Petróleo Esso. E eu era um garoto naquele tempo, saudades que eu tenho. Mas então aconteceu uma coisa curiosa. No momento que ele disse: a Grã-Bretanha está nos dando o exemplo do anúncio pela BBC que a guerra foi vitoriosa. As tropas do dia D estão agora nas praias da França. A França está sendo libertada. Aí tocou o negócio. Era o que eu cantava. A Marseillaise. A Los Enfants de la Patrie. Olhem o acento. E então, quando eu digo, mas que coisa, como é que eu sabia o que é isso? E aí eu mandei brasa, tocava o rádio e eu cantava também. E sabia todas as palavras. Bom, eu digo assim, mas isso deve ser... O que será? Era o hino nacional da França. Porque eu teria vivido naqueles dias terríveis em que a Revolução de 89 vigia e vinha desencarnar no dia 4 de abril de 1792. O dia 4 de abril para mim tem sido uma fatalidade. Tudo me acontece no dia 4 de abril. Por mais que eu adie, acontece. Eu ia ser cirurgiado num dos melhores hospitais da América Latina, o Sírio-Libanês. E então era o dia 3 de abril. E o médico, o cirurgião, veio me examinar e disse: só falta apenas um pequeno exame. Nós iremos fazer, e a partir da meia-noite, eu digo, meia-noite não. Por que não? Porque o dia 4 de abril para mim é um dia azarado. Ele disse: qual é a coisa? Eu digo: se vai operar no dia 4, eu acho que eu morro. Ele disse: então não opero, não vou fazer isso. Como é que nós faremos? Eu digo: o senhor é que sabe, tem que operar hoje, 3 ou no dia 5. Eu tenho que me salvar no dia 4. Ele disse: então vamos operar no dia 5. Ele não acreditava em superstição, mas por via das dúvidas. E aconteceu tudo que não devia acontecer no dia 4 de abril. Porque eu fiquei de molho. Então criaram o exame tal para disfarçar o exame tal. E no hospital o doutor Juan me acompanhava e um grande amigo. Então o amigo me conseguiu naquele dia fazer uma visita à cidade de São Paulo através de helicóptero. Eu nunca tinha montado em helicóptero. E ele disse assim: Divaldo, um helicóptero vem te buscar aqui e nós vamos dar uma volta para São Paulo de helicóptero. Ele disse: ah, mas que maravilha. Meu Deus, hoje é 4 de abril. Eu disse: não, quer dizer, vamos deixar para o dia 5. Eu disse: não. É o mesmo helicóptero de Ayrton Senna.
Eu disse, tudo está convergindo. Aí está a cena que morreu de desastre. É helicóptero sobre São Paulo, dia 4 de abril, que a cirurgia mudou. E então eu fiquei assim, não podia mostrar fraqueza, né, pregando espiritismo. Não, vamos deixar para depois da cirurgia. Não, mas o helicóptero já está parado aqui em cima do prédio. Eu disse, mas estava outro amigo, eu disse, vamos fugir do hospital. Então nesse momento era um exame de sangue. E vem a enfermeira, vamos tirar o sangue. Aí disseram, não tira, não tira, me puxaram, me sequestraram e me levaram de elevador até lá em cima, me botaram no avião. E então o condutor do helicóptero disse assim, ai, mas é um prazer imenso te conhecer, eu também sou espírita, eu trabalhei muito com o Ayrton Senna, mesmo em Portugal, no Algarve, ele tinha uma casa. E então foi o homem contando, eu digo assim, tudo indica, Pai nosso que está entre os céus, não custa nada. E então fui, eu digo assim, tem 4 ou 5 que não estão no programa a morrer, mas se eu cair, o azar é deles que entraram na minha vida. Sobrevoamos, eu com uma coragem daquelas. Salve a Rainha Mãe de Misericórdia, aquele Deus Padre Todo-Poderoso. Tudo que eu sabia da Igreja Católica saiu. Por via das dúvidas, e também, Pai Nosso, que estás nos céus, etc., da doutrina espírita. Eu digo como uma amiga minha, se eu estiver errado de um lado, eu estou certo do outro. E então, serei salvo de qualquer forma. Foi um fenômeno. Sobrevivi. Mas nesse íntere houve uma revolução no hospital, que eu tinha sido sequestrado. Eles estavam chamando a polícia. Imagina que horror. Quando eu voltei, o meu cardiologista, que é o melhor da América Latina, ficou tão magoado, tão aborrecido com esse sequestro. E então ele disse assim, façam a cirurgia hoje. Eu digo, hoje não posso. Escapei de helicóptero para morrer, não. Aí eu fiz a tal da cirurgia no dia 5. Tudo se esclareceu, foi muito simpático. Não teve nenhum efeito a cirurgia, fiquei um pouquinho pior. A cirurgia foi excelente, o médico disse, Divaldo, foi uma cirurgia fantástica. Ele disse, doutor, mas estou com as dores piores. É natural. Você pode agora fazer uma mais incisiva, uma de 6 horas, colocar parafusos, e você tem 3% de possibilidade de sobreviver. Eu disse, quanto? Eu disse, 3. Eu disse, para quê? Sobreviver por mais um mês ou 2? Negativo. Não, mas é a única forma de passarem as dores. E riu para mim. E eu disse suavemente, miserável, com toda a ternura. Então eu perguntei, o senhor operaria seu pai? Ele disse, não. Eu digo, então não vai me operar de jeito nenhum. E ficamos amigos, eu estou aqui sobrevivente ao dia 4 de abril. Quando abril se aproxima, aí eu me torno super espírita. Porque se for chamado, mas é uma lembrança inconsciente daquele momento do dia 4 de abril, quando eu contemplei a guilhotina de Joseph Guillotin e vi uma cena que me levou ao suicídio. Então ficou a marca no perispírito, porque nós somos energia que pensa, somos constituídos de um envoltório energético semimaterial. Notem a grandeza de Allan Kardec, semimaterial, porque a física era newtoniana, só havia matéria e energia. Vem a física quântica e demonstra que não existe matéria, só energia, em variados estados, desde o estado gasoso, o estado sutil, o estado pastoso, o estado material, e volta ao mesmo estado anterior. Então essa energia sutil é a modeladora do nosso corpo. Ele deu o nome de perispírito, onde nós arquivamos nossos atos. Os atos bons ou não estão no arquivo. Quando há a concepção e o espermatozoide vai ligado ao espírito, ele transmite a esse espermatozoide as necessidades morais, espirituais que nós temos. E quando o espermatozoide agasalha-se no óvulo e perde a cauda, ele vai imprimir neste ovo, que é uma célula, 300 bilhões de células, que é um corpo humano. É algo fascinante. Como é que a gente pode conceber que se planta uma semente de mamão e nasce no mamoeiro jaca, laranja, banana, tudo aquilo? Porque uma célula única me dá dentes de marfim, me dá ossos, me dá cabelo, me dá unha, me dá células delicadas como as hepáticas, me dá células neuronais,
que elas são constituídas de uma bioenergia, uma energia que emite substância química e eletricidade, tudo filha daquela célula inicial. E então nós vamos ver aí que esse corpo, para que o sangue circule, ele corre numa velocidade de 7 metros por segundo, graças à bomba cardíaca, que está sem parar e que aparece no feto com 20 semanas. Com 20 semanas, o feto é invisível a olho nu. E, de repente, o choque elétrico dispara, é o futuro coração. Então, diz a biologia, primeiro a função, depois o órgão. Meus amigos, onde é que está a função? O órgão será feito sobre a função. Que faz a medicina? Chama este corpo intermediário modelo organizador biológico. E então, se eu cometi um suicídio e dei um tiro na cabeça, eu retorno na idiotia, na hidrocefalia, na macro ou microcefalia, porque eu destruí a forma, não a vida. Destruiu o corpo. Eis porque o suicídio para nós é um crime fatal. Mas se eu tenho timidez, porque eu usei bastante a minha influência para o mal, eu imprimo nas células de formação esse tipo de conflito, a timidez. Toda vez que eu sou chamado a alguma coisa, a inconsciência profunda leva-me ao tipo de pavor, e eu tenho o transtorno do pânico, porque o meu inconsciente, o eu que eu sou, que o Dr. Juan nos falou ali, o self, que é a realidade, porque o ego é a aparência. Então eu não sou Divaldo, eu estou Divaldo. Os senhores conhecem o que eu projeto, mas ninguém me conhece a mim, nem ao que eu sou, como não nos conhecemos reciprocamente. Daí Sócrates haver dito, repetindo a lição dos 7 sábios da Grécia, porque a frase não é dele, gnóte se auton, conhece-te a ti mesmo. É tão difícil nós nos conhecermos, porque nós nos conhecemos na hora da emoção. É se alguém me pisar ao pé que eu vou reconhecer se eu sou calmo, se eu sou tranquilo. Não é agora que eu estou aqui a ver alguém pisar no meu pé dentro do Senhor e falar assim, por favor, tira o seu pé de cima do meu. Mas se eu estiver sozinho, eu digo assim, ei cara, você é cego? Não está vendo que você está pisando no meu pé? E isso já me aconteceu. O sonho da minha vida naquela época era ter um sapato marrom e branco. Faz muitos anos, 1948. Por fim eu consegui comprar o tal do sapato de pelica marrom e branco. Comprei a prestação, em 3 prestações. Eu era funcionário público. E como todo pobre, ao comprar o sapato, eu tive que comprar também uma calça marrom, para ficar bem com o sapato marrom e branco. Aí eu comprei um cinto branco para combinar com o sapato, e comprei uma camisa marrom para combinar com a calça. Quase que eu comprei um corpo novo para combinar com o sapato. E por fim, quando eu me periquitei e estava formoso, eu tinha que me apresentar. Então eu ia pegar um ônibus para passear no bairro mais elegante da cidade de Salvador, que era a Barra, com uma grande plataforma, era um verdadeiro desfile. Mas pobre é uma coisa terrível. Ao entrar em um ônibus elegante do 2 ao 7, eu peguei o 37, que era suburbano. E aquele ônibus suburbano ia para o interior da cidade, para os bairros periféricos. E foi entrando 2, outro entrou com uma galinha, outro entrou com um pacote. E eu fui recuando por causa do meu sapato. E foi notando, e eu recuando, daí a pouco eu estava em pé como um bailarino. Era de point, na ponta. E daí a pouco veio um monstro. E foi entrando, eu digo, ele vai pisar no meu pé. E lá veio um homem. Eu arriei ele 100 quilos no meu pé. Eu senti uma dor moral, não física. Quando aquele homem pisou no meu pé, eu senti o mundo escurecer. Ainda não havia pago a segunda prestação e o sapato já estava assim. Então, mas o homem era enorme e eu era meio magrinho, pálido. Eu bati no ombro dele e disse assim, olá. E ele respondeu, olá. Eu digo, o senhor não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Eu estou. Eu digo, é meu pé. Faça o favor de tirar a sua pata de elefante de cima do meu pé. Ele aí puxou, o salto do sapato dele rasgou a parte branca do sapato. Ficou aquela ferida, aquele câncer, que Nilson costurou e ficou a cicatriz de um câncer. Mas eu fiquei com tanta raiva do homem, tanta.
tanta que eu tremia de raiva e de dor. Eu olhava para o sapato assim, aquele borrão, bem na face branca. Eu aí dei sinal para saltar do ônibus. Saltei. E na Bahia, que é a cidade negra do Brasil, linda, é a cidade de Angola, a culpa é dos portugueses, é a cidade que foram os primeiros escravos, a cidade de maior número de escravos. E nós temos muitos gestos. E um dos gestos nossos, herdados lá da África Ocidental, é dizer que a gente está com raiva. E como a gente não vai dizer eu estou com raiva de você, a gente faz assim: você me paga. É linguagem de surdo mudo. Eu desci, o cara baixou e eu, mas do lado de fora do ônibus. E o ônibus foi embora. Eu disse, mas meu Deus. Aí eu desisti de me exibir. Voltei para casa, tinha sapato marrom e branco. Nilson costurou, fez uma cirurgia, mas não ficou plástica. Ficou horrível, as marcas da cirurgia. Mas eu continuei usando assim. Pintei de alvaiade. Alguém sabe o que é? É uma borra branca que havia naquela época. Eu pintei de alvaiade e disfarçou. Certo dia, meus amigos, menos de um mês, eu estava na Mansão do Caminho atendendo pessoas. E quando eu levanto a cabeça, olha o homem. Eu disse, ele descobriu onde eu morava. E vem agora desforrar. Aí ele foi avançando na fila e eu fui abaixando a cabeça até que fiquei dobrado para ele não me conhecer. Ele chegou e disse assim, seu Divaldo, eu era muito jovem. Eu disse, pois não, eu venho aqui pedir uma caridade. Ele disse, nossa, que bom, graças a Deus. Aí levantei a cabeça, ele me olhou, eu olhei. Ele não me reconheceu, maravilha. Então eu disse, eu vim pedir uma caridade. A minha mulher está louca. E eu a amarro no quarto. Eu trabalho nas docas, olha com que eu fui me meter. Eu trabalho nas docas, então eu tenho 3 filhos, eu prendo no quarto e prendo ela no outro. E vou trabalhar, eu estou louco. Já estive feiticeiro, candomblezeiro, médico, e ninguém dá um jeito da minha mulher. Então alguém disse que talvez o senhor, que é espírita, pudesse me ajudar. O senhor vai lá, e eu perguntei de reserva, você lembra de mim? Não, senhor. Eu nunca vi o senhor. Eu digo, graças a Deus. E ele disse, o meu desespero é grande. Eu ando provocando pessoas para um duelo, para uma morte. Eu me mato, ou eu mato e vou para a cadeia, para me ver livre. E ele escolheu a mim, naquela tarde do ônibus. Muito bem, você tem que esperar, eu vou terminar aqui 2 ou 3 da manhã. E fui com o Nilson. Quando nós chegamos à casa do homem, num bairro muito difícil de Salvador, ela no quadro gritou, quem é esse que vem aí? Eu disse, não há dúvida, é um obsessor. Entramos, ela estava muito mal vestida, amarrada em cordas. Eu disse, desamarre-a, porque eu vi o espírito. Quando ela partiu para me agredir, com os punhos cerrados, eu disse, seu espírito, você é um covarde, porque está se utilizando da aparente invisibilidade para prejudicar essa família. O espírito então conversou comigo, dialogamos, e eu disse, deixa em paz, mas eu tenho que me vingar. Eu digo, vingar coisa nenhuma, a vingança lhe dá um momento de prazer, mas o perdão lhe dá a vida inteira de prazer. Conversei e disse, dê-me um prazo, 1 semana, eu voltarei aqui. Por fim, o espírito aqueceu, porque era uma questão de um diálogo fraterno. E ele falou dos crimes que aquele atleta havia praticado. Ele estava usando a mulher para se vingar. Resultado, ela ficou bem e ele se tornou meu amigo, se tornou meu guarda-costas, porque ele era um dobrado, um chimpanzé de praia. E então, um dia eu lhe perguntei, Gabriel, você não lembra de mim? Não, não lembra de um amarelinho com sapato marrom e branco? Não, tio. Naquele tempo eu estava louco. Para nós vermos este jogo do mundo espiritual e a grandeza dessa doutrina que nos dá um sentido para a vida. Porque eu era muito jovem, não tinha metas. A minha meta era ganhar dinheiro, construir um lar, ser uma pessoa feliz, nos padrões de feliz é aquele que tem, que é a tradição hedonista. Infeliz não é aquele que se transformou, é aquele que possui, que tem as qualidades de triunfo no mundo. E lentamente, essa doutrina do Espiritismo, abrindo-me as portas da mediunidade, deu sentido à minha vida. Amar o próximo e recolher as crianças dos pantanais da cidade do Salvador, procurar tirar das latas de lixo. E um dia que eu chegava à Mansão do Caminho, lá estava na lata de lixo uma criança.
E essa criança estava nos braços da diretora, eu morava com meus pais, e ela estava catando as formigas que se alojaram no cordão umbilical, na área do sexo e nas pálpebras. Era um menino afrodescendente, tão escuro como a noite sem lua. Mas naquele momento que eu cheguei, ele chorava das picadas das formigas, passou a noite toda na lata de lixo, ainda não tinham feito a desligação do cordão umbilical. Então, sem o menor jeito, eu medi mais ou menos 4 dedos e cortei de tesoura e dei o nó clássico da ignorância. Mas eu me comovi tanto que eu corri a um cartório. E o Brasil é um país fantástico. Naturalmente, filho de Portugal tem que ser fantástico, né? Daí para pior. A hereditariedade a gente herda. Porque sabe o que é que Cabral e os senhores fizeram conosco? Passaram por lá e viajaram para a África e nos deixaram de presente 2 ladrões. Foram esses os primeiros habitantes civilizados do Brasil. Não é de estranhar o momento que nós estamos passando hoje no Brasil, porque nossos primeiros cidadãos e naturalmente, desde que os nossos ancestros nos legaram os ladrões, também cai, graças a Deus. Nós temos alguns na política, toda hora aí comentado nas revistas, porque também eu leio as revistas de cá, das minhas heranças ancestrais. Então eu corri ao cartório e encontrei o senhor de idade com o óculos no nariz, e ele perguntou qual é o problema. Eu digo, venho registrar um filho. Está nervoso? Eu digo, imagina, meu primeiro filho. Eu estava com 19 anos. Ele disse assim, sente um pouco para acalmar. Eu me sentei, mas ansiedade. Ele perguntou, agora vamos registrar. Como é o nome do menino? Jaguaraçu Pereira Franco. Homenagem ao indígena Guarani que me acompanhava na infância. Nome do pai, Divaldo Pereira Franco. Nome da mãe, eu disse, não tem mãe. Ele me olhou e disse, como que não tem mãe? Ele disse, não tem mãe. Por que não tem mãe? Porque eu não sei quem é. Esse é o primeiro fenômeno. Porque a mulher pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Aí ele disse, mas é mesmo? O que é que eu faço, meu Deus? Aí eu comecei a pensar nas minhas amigas. Será que se eu der o nome de fulano, ela vai gostar? Veja o que é ser jovem, né? E aí eu me lembrei da diretora. Ela estava com 70 anos. Se eu colocar a Dona Isaura, não fica muito bem, porque aos 70, e depois a criança era escurinha. Dona Isaura era descendente de italianos. Eu disse, olha meu senhor, eu não sei qual é o nome. Qual é a cor do menino? Naquele tempo de dizer negro, sem nenhuma ofensa. Eu disse, ele é negro. E o nome da sua empregada? Ele, não, peraí, vamos ver. Tudo com calma. Aí eu vi entrar no espírito e me disse, sorrindo, Divaldo, ponha meu nome. Eu me chamo Alta de Souza. Eu sou poetisa, eu morri em 1901, não há perigo nenhum. Era o ano de 1952. Eu disse ao notário, um momentinho. Eu me lembrei o nome dela, que é um nome muito complicado. Ele disse, como é o nome dela? Eu disse, Alta de Souza. Como que esse nome é complicado? Eu disse, para mim era, eu não me lembrava. E daí por diante, os meus filhos biológicos foram através de Alta de Souza, porque daí há 7 meses eu voltei para registrar outro. E ele disse, com a mesma mãe, disse a mesma mãe, mas como? 7 meses? Eu digo, é prematuro. Foi assim que eu formei a minha família. E quando o Jaguaraçu completou 5 anos, ele e os demais, porque eu me esqueci das cores, né? Ele me disse, tio, você não é meu pai. Eu disse, por que não? Porque eles me disseram que você é branco. Eu disse, daí? Ele disse, daí, como eu digo, você nasceu de noite, então tem que ser preto. E André, eu digo, nasceu pela madrugada. E meio-dia em ponto. Então aí ele se sentiu realizado. A cor dependia da hora que nascia. E qual é a diferença que faz? Então esse amor deu sentido à minha vida. Então eu não me suicidei. Eu não enlouqueci. Porque a mediunidade me abriu portas a uma visão transcendente. E eu não enlouqueci pela grandeza da ciência espírita, do livro dos médiuns, da paranormalidade humana. E percebi que o sentido da vida é servir e não ser servido. Nós somos semeadores e não temos o direito de colher, pelo menos de momento. A colheita é inevitável e o semeador saiu a semear
escreveu o homem de Nazaré. E as sementes caíram no cascalho e morreram. Outras caíram entre pedras e ficaram asfixiadas. Outras entre espinhos e morreram também. Mas algumas caíram em terra fértil, e uma delas deu 1000 por 1. E isso reverdeceu o campo e a natureza. Que homem extraordinário é esse, o homem de Nazaré! E ele falou: aquele que deu a sua vida por amor à minha vida, a este eu apresentarei meu Pai. Mas é necessário abraçar a cruz da redenção e ser fiel até o fim. E este homem mudou a história da humanidade, deu sentido a todas as nossas vidas, porque nós estamos hoje recuperando os nossos dias, como nosso querido amigo acabou de falar. O autista, ele não está apenas numa prova, ele está tendo uma vida especial, como diz Joana de Ângeles. O autista é alguém portador de uma maneira muito especial de apresentar as suas emoções. Será que ele está em prova? Possivelmente para os seus pais. Mas será que não se trata de um espírito de outra dimensão, que veio e não encontrou a caixa cerebral para poder traduzir as suas emoções? Daí 95% de autista é portador de uma excelente memória, de emoções que ele não sabe expressar, porque as células cerebrais não estão equipadas para o ser do amanhã, do mundo de renovação a que se refere Allan Kardec. Estamos nos dias da grande transformação para a nova era, em que vamos abandonar o mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. A Gênese, capítulo 14, quando Allan Kardec fala de que as dores serão absurdas e a velha geração, a geração viciada, obstaculizar-nos-á a vencer, mas a nova era é cheia de vida. Nós, apesar de todo o caos aparente na Terra, nunca teve tanto amor no mundo como hoje. Em que época? Poderíamos pensar na mentalidade PET dos nossos dias, que apresenta nas economias do mundo um dos mais altos salários e resultados de vendas, o cuidado com os animais. Eu sou do tempo que tratava o animal a chute, a pedrada, a sova. Agora é elegante ter um animal. É mais elegante ser animal do que ser uma criança. Eu fui convidado para a noite de núpcias de um cachorro. E então eu perguntei à minha amiga: como é que é? Ela disse: pois é assim mesmo, é como você está pensando. Nós vamos colocar no cio os dois animais, ele vai ter a sua noite de núpcias. Então eu coloquei uma pulseira de ouro com pedras preciosas na minha cadelinha. E eu olhei para ela e disse assim: pedras preciosas, você não podia me dar uma pedrinha só para eu salvar algumas vidas de criatura humana? Porque amor aos animais, sim, mas transtorno emocional, fuga psicológica, esse amor exagerado que coloca no Facebook tudo que diz respeito ao animal, isso não é amor, é exibição temporariamente, e é conflito psicológico, é fuga. Ah, porque eu tenho medo da ingratidão das pessoas. Pois é melhor ser alguém ingrato do que mordido pelo cachorro de estimação. Não, mas ele não vai morder, eu vou tratar. Mas lembre que o instinto predomina em todo o reino. E em Las Vegas, diante do mundo, um tigre amansado quase devorou o seu educador ali. E no grande circo Barnum, em Londres, no Dia de Kipling, acalmou um elefante enfurecido que havia perdido a memória, com saudade do idioma que falavam com ele quando era pequeno na Índia. Então nós já evoluímos nesse sentido da emoção. É melhor amar os animais, como a canção de Roberto Carlos, porque em breve vai dar um passo para amar as criaturas humanas. Eu me recordo que eu estava na África do Sul, na cidade do Cabo, com uma tradutora portuguesa, Maria José. E estávamos terminando a conferência, quando entrou alguém na fila e me veio falar, carregando uma cesta. Então a moça disse, Maria José traduziu para mim: ela está pedindo para aplicar o passe em um cão que está na cesta.
E eu digo, meu Deus, a que ponto cheguei? Agora eu dou passo em cachorro. Eu comecei em gente e estou terminando em cachorro. Devia ser ao contrário, começaram em cachorro e terminaram em gente. Então apareceu o meu espírito Joana de Ângeles e me disse, meu filho, você não pode julgar. Se alguém vem lhe pedir algo, sua tarefa é dar sem examinar. Ele disse, mas meu Deus, que crueldade passe neste cão. Nunca havia transmitido passe aos animais. E ela suspendeu aquele tecido rendado, bem trabalhado da Ilha da Madeira, uma toalha branca lindíssima, e a cachorrinha tremia com febre. Ela disse, se esta cachorra morrer, eu também morro. Porque a minha razão de ser, o meu pai é dono de uma das minas de Johannesburgo. Eu sou muito rica, mas a minha vida não tem sentido. Eu me casei a primeira vez e com 10 meses tive que me divorciar, porque o homem se casou com a minha fortuna, porque os ricos também são muito infelizes. Poucas pessoas amam aos ricos, têm inveja, esperam o beijo, o rescaldo, estão ali para desfrutar, como se o rico não tivesse sentimentos. Vários ricos me dizem isso. Então eu me casei a segunda vez, e lá veio o divórcio e cerca de $100 mil, naquela época, era uma grande fortuna. Então eu resolvi amar os animais, que não me cobraria nada, então eu preparei um canil, e este é o cão que eu mais amo. Ela chorava, eu então me concentrei profundamente, e disse, meu Deus, para ela a vida é este animalzinho que freme, e o que tem de melhor em mim, se for possível transfira. E olhei para aquela jovem muito bonita, que tremia e chorava, olhando o cãozinho numa cesta de vime. Apliquei o passe, o cãozinho não reagiu. Depois cobri com ternura com o manto da Ilha da Madeira, e ela se foi. Eu falava logo depois em uma outra cidade, e por fim, quando eu a vi entrar. Esse curioso, ela é da cidade do Cabo, deve ter viajado. E no fim, ela entrou na fila e me disse, Edivaldo, eu vim agradecer, a minha cadelinha ficou boa, está linda, só se eu vendo. Ela parece que me agradece. Eu coloquei a sua fotografia e ela lambeu a fotografia de mim. Que honra! Ah? Já fui lambido, graças a Deus. Muito obrigado. Mas ela chorava de alegria. Quero lhe pedir um favor. Volte à cidade do Cabo. Eu digo, é a última palestra que eu farei nesse giro com o nosso irmão José Sedão, que mora hoje aqui em Portugal. E fizemos o giro e, por fim, nós fomos à cidade do Cabo. E essa senhora levou a cachorra para eu ver. E entrou, eu achei uma ofensa, imagina a cachorrinha ali, mas era bem educada, melhor do que muita gente. Ficou no colo dela. Eu falei uma coisa jovial, todo mundo riu, a cachorra também, fez lá um ruído e ela me disse, tá rindo. Eu digo, meu Deus, foi um intérprete. Terminou tudo, ela me levou à sua casa. Aí eu vi aquele palacete, o canil, muito melhor do que meu quarto. Eu digo, ai meu Deus, por que o senhor não me dá um canil dessa natureza? E na hora que eu saí, ela disse, Edivaldo, o que o senhor me pedir, eu farei. Eu disse, de fato, de fato. Eu digo, então vou lhe pedir um favor. Cada vez que a senhora adotar um cão, adote um African Serge, um negro. Eu disse, Edivaldo, e o apartheid? Eu disse, é o preço que você vai pagar. A mim você não deve nada, mas deve a vida. Foi Jesus que atendeu. E Jesus não era branco, não era preto, não era nada. Jesus é o símbolo do amor. Quando eu voltei 10 anos depois à cidade do Cabo, eu voltei há 3 anos também, ela me chamou para a sua casa. Ela havia transformado num bairro branco da cidade do Cabo a sua casa, que era um palacete, no canil, onde tinha mais ou menos uns 20 cachorros, e de um lado, um pequeno lar para crianças negras. Tinha 10 noites sem lua ali dentro, lindos, a ditadura maravilhosa. Eu disse, o que o senhor acha? Eu digo, quantos cães? 20. Quantas crianças? 10. Eu digo, nossa, vamos inverter? Ela sorriu muito, desencarnou há pouco tempo, me mandando uma fotografia que eu guardo com muito carinho, cercada de 80 crianças negras. Porque esse é o amor à sua vida. A sua vida passou a ter sentido. E é esse sentido que nós deveremos buscar.
Se a nossa existência atual é árida, é feita de dores, estamos colhendo espinhos. Que semeemos flores. Quem é que nunca viu, na primavera, nos muros velhos, principalmente neste lindo país, quando chega mais ou menos março, quando chega o março, abril, eu vejo as flores amarelas nas estradas e eu me apaixono. Muitas vezes viajando com esse companheiro pelo Portugal, de norte a sul, de leste a oeste, eu vejo essas flores amarelas e digo, Vitor, que maravilha é a natureza. Eu vejo as flores miúdas. E certa feita na Espanha, eu tive a ocasião de ver as flores amarelas, as papoulas que eu nunca havia visto. Eu estava com Rafael Molina e tinha ido pregar a 38 quilômetros de Madrid. E quando eu vi aquele campo imenso coberto de papoulas amarelas, vermelhas, eu fiquei apaixonado. Eu moro numa área agreste do nordeste do Brasil, a chamada área do polígono das secas. Não chove às vezes 30 anos, mas a vida, porque Deus é amor. Então eu pedi ao Rafael, pare o carro, ele para aqui, eu quero olhar essas flores. Ele disse, Divaldo, é mata, é papoula. Eu disse, mas eu nunca vi papoula. Mas Divaldo, ele disse, você quer me agradar? Quero, pare o carro. Ele disse, mas nós temos palestra daqui a pouco, eram as 10 horas da manhã. E Rafael, com todo espanhol, era muito teimoso, como português também. Para conseguir alguma coisa de alguém é muito difícil, porque ele cede desde que agrade a ele. Mas bem, então nós rimos muito. E eu disse, Rafael, eu nunca vi papoula, mas no Brasil não tem. Eu digo, não tem papoulas. Ele aí parou a contragosto. Divaldo, nós temos conferência às 8 da noite. Eu disse, que horas são? 10 da manhã. Quantas horas temos até Toledo? Ele disse, uns 20 minutos. Não tenha dó, dá tempo. Ele parou e eu entrei naquela maravilha. Eu nunca tinha visto, delicada. Eu sabia um poema de Burns, um poeta inglês, americano aliás, que diz assim, muitos amores são como papoulas, enquanto estão presos eles vivem, mas de repente tiramos a papoula, ela morre, ela murcha, como o amor de muita gente. Por qualquer coisa murcha o amor e ceifa. E isso de Borges era para mim um poema, mas eu nunca tinha visto uma papoula. Então eu arranquei uma papoula e fiquei olhando, linda. Menos de 10 minutos depois ela dobrou sobre a própria haste e murchou. Então eu me sentei e da minha cabeça para baixo eram flores amarelas, vermelhas, amareladas. E eu achei aquilo uma maravilha, quilômetros. Então Joana de Anjos me apareceu e disse assim, meu filho, as flores são o autógrafo que Deus coloca na criação dizendo, fui eu quem fez. Notem coisa linda. Aí eu me levantei, porque tinha tal de Toledo, onde eu ia falar, e quando eu parei na estrada, Rafael Molina estava sentado olhando as flores e me disse, Divaldo, eu passo aqui 3 vezes por semana, porque eu moro em Madrid e tenho trabalho em Toledo, eu nunca vi as papoulas. Isto é, eu sempre vi, mas nunca dei importância. Agora, depois de você, eu nunca mais me esquecerei das papoulas. Eu lhe falei da definição de Joana de Ângeles. Pegamos as mãos e olhamos as papoulas. O amor da natureza, a vida. Então, o sentido de poder ver a beleza da vida. Posteriormente, quando viajava a Praga, originado de Viena, de automóvel, com um amigo querido, e os campos de papoula e de uma flor amarela que faz óleo e que no Brasil também não tem, eu disse a Youssef, pare o carro, eu tenho que ver essas flores. E ele olhou para mim e disse assim, mas é a primeira vez que eu vejo sensibilidade pelas flores. Eu digo, não será a única, nem a última, porque há a tradição que homem não se comove com essas coisas, mas eles não são homens, são apenas masculinos. Homem é quem tem beleza ideal, quem tem força, quem tem coragem, quem tem sensibilidade para entender tudo isso. Então, desta forma, pare o carro, ele parou. E então eu vim saber que daquela flor amarela era feito um azeite precioso aqui na Europa, enquanto nós usamos o azeite de Portugal, fino, refino, refinado, refinadíssimo, graças às grandes culturas que nós temos aqui no país. Então, qual é o sentido da nossa vida? É amar. E o Espiritismo veio dizer que amar
porque nós vamos viver. O fenômeno denominado mortes é um fenômeno biológico. Nada se perde na natureza. Desde que foi cunhado esse conceito, tudo se renova. Desde que alguém se levantou na física do século XVII para dizer que não existe destruição, porque o ser que somos, a inteligência, a vida, devemos morrer. Então essa doutrina extraordinária que é o Espiritismo veio nos dar um sentido de amor, de solidariedade, de grandeza pela vida, e que notamos, dizíamos, nunca houve tanto amor no mundo como hoje. Viajando muito, uma média de 230 dias cada ano, nós encontramos lições de amor que comovem. Eu estive com o nosso Juan em uma cidade do seu país, exatamente numa cidade encantadora, uma das cidades mais importantes do Equador, e me falou, Juan, a respeito de uma dama que nos arrabaldes da cidade realizava o trabalho de educação. Era muito pobre, e quando alguém morreu, pediu para ela continuar, e nós fomos ver. Era uma casa de taipa, de pés no chão, sem terra, sem nada, de varapaus. E esta mulher educava crianças à luz do Espiritismo com uma ternura imensa. Então nós olhamos para aquela criatura, quase analfabeta, abandonada do mundo, numa área bem distante da volúpia da cidade. E compreendemos a grandeza dessa doutrina que ela dizia aquelas crianças, pés descalços, como sabiam que receber uma visita de alguém da capital, de Quito, que levava alguém do estrangeiro, todos estavam arrumados, lavados, escovados, de pezinho no chão. E então eu vi o cristianismo primitivo, a doutrina de Jesus. E agora na internet, no Facebook, os senhores encontrarão a construção de uma casinha para as crianças, e termina dizendo que os auxílios recebidos permitiram fazer uma casa de adobe, mas o chão ainda está sem calçamento. Mas que importa a alma do Cristo, da vida, a essa mulher anônima do povo, a trabalhar, a dar sentido à sua vida. Ao invés de reclamar da pobreza, ela transforma a pobreza em um lírio e reparte o perfume entre as criaturas. Nunca houve tanto amor como hoje na terra. Aqui estais, para ouvir palavras de um velho amigo cuja experiência tem atravessado 9 décadas, e para saberdes que no amor, na fraternidade, na lição da caridade, nós encontramos a essência da vida, e feliz é quem ama. Muitas vezes quem é amado não valoriza tanto, não se importa, mas quem ama tem a alma inundada de uma doce ternura e tem a meta, que importa, hoje ou mais tarde, de ter a alma querida ao seu lado. Mas então amemos a humanidade como um todo, sem individualizar, sem exigir, sem sofrer os conflitos do ciúme, da posse, da paixão. Amar a memória da pessoa, amar o que a pessoa fez, amar a vida, dar-se. Uma senhora ia suicidar-se e me disse: a minha vida não tem sentido. E eu lhe falei: com certeza você vai se matar. Vou me matar. Eu digo: então acaba de morrer, está morta, a sua vida não presta para mais nada. Eu quero para a senhora me ajudar a salvar as crianças dos pântanos de Salvador, que caem no pântano, e o pântano é movediço, a pessoa morre asfixiada na lama. Ajude-me a diminuir o número de crianças mortas. Ela me deu a mão e disse: eu vou ajudar você. E fui morar na Mansão do Caminho para ajudar aquelas crianças que nós tiramos do pântano. A menina que a mãe estava vendendo por 1 litro de cachaça, e eu passava da rua e o Espírito disse: olha, aquela menina está sendo vendida. E eu me aproximei do lugar e perguntei: por quanto está vendendo? 1 litro de... Eu digo: lhe dou 2. Lhe dou 2 litros. E levei a menina para casa. Aqui tem alguém que está me ouvindo e que frequentou a Mansão do Caminho muitos anos. Estava aqui firmando e poderá ser testemunha. Levei-a, fui ao juiz de menores e disse: meritíssimo, eu comprei por 2 litros de cachaça. Diz: mas Divaldo, comprou? Eu disse: comprei. Mas como comprou? Eu digo: ela ia entregar à prostituição. A menina de 8 anos. E então assim criamos a Mansão do Caminho.
A minha vida não tem sentido. O sentido é vê-los hoje, homens e mulheres de 60 anos, de 65. Bença, tio, pedem a benção. Eu digo, Deus te abençoe, meu filho. E trazem o meu neto. E olha que atrevidos. Agora trazem bisneto. Estão me ameaçando de neto, eu não vou assumir. Porque dá a impressão que eu sou do tempo das caruchas. E eu não vou assumir. Então é um sentido glorioso. Hoje, no declínio, eles me dão um braço. Filhos que poucos pais têm como filhos biológicos. Eu tenho a honra de tê-los da carne alheia, mas que me amam com tal ternura. E amam a humanidade, porque 32 trabalham conosco na Mansão do Caminho, como nossos funcionários dignos. E quando vem falar, eu digo, faça com eles o que nós fizemos com vocês. E se por acaso nós não fizemos bem, vocês têm a obrigação de fazerem melhor do que nós. Porque Nilson e eu tínhamos 17 anos, respectivamente, e 20. Nós sabíamos, aprendemos com o tempo e vocês aprenderam. Então façam adiante aquilo que eu talvez não pude fazer com vocês. E vejo o mundo numa perspectiva de otimismo. Deixemos de lado o pessimismo, esse clássico pessimismo dos fados portugueses. Ai, minha mãe chora de mágoa, porque me tornei uma perdida. Não, minha mãe vai chorar de alegria, porque eu me tornei uma achada. Recordemos Amália, recordemos as canções de fado, marcadas pela dor, pelo desespero, nos lugares mais difíceis, nas entradas da cidade marcada pelas sombras. Que nós choremos de alegria, porque aquele Portugal da angústia, graças à República do dia 6, tão remoto já, nos dá a liberdade de poder amar e construir um povo novo. Esse povo audacioso que saiu de Sagres, consagrada para conquistar as terras bravias e o cabo das tormentas, que passou a ser da Boa Esperança, chegando à Índia, chegando aos pontos mais distantes do mundo, e que os ventos brandos, depois da calmaria, levou a coroa vermelha em um continente longínquo, hoje chamado Brasil. Que nós possamos, de mãos dadas, reverter a ordem dos fatores e cantar, como esses jovens, a música da esperança, ou falar a respeito de que o autismo não é uma doença, é um transtorno, não é um castigo, é uma bênção, de que a dor é a maior dádiva que Deus oferece aos seus eleitos, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a dor é uma bênção? Sim, porque nos ensina a resgatar o mal que fizemos e nos ensina a proceder de maneira digna. Então eu gostaria de dizer que nós temos tanto para agradecer, nós temos tanto para bendizer, que não há motivo para agasalharmos a tristeza nem a melancolia. Sairemos daqui hoje com a alma bordada de esperança, o sentido da vida, perdoar a quem nos fez o mal. Ele está doente. A pessoa que nos magoou não tem um conceito ético, merece mais compaixão do que ódio. O ódio vai nos matar, a misericórdia vai nos dar vida. Esquecer o mal que nos fazem para pensar no bem que nós podemos fazer. Nós que temos as mãos ricas de luzes, então diremos: ó meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muitíssimas graças, Senhor, por tudo que me deste e me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos meus que me permitem ver o céu, a terra e o mar, os jardins de flores e a terra de todas as cores. Mas diante da minha visão, permite-me, Senhor, descobrir na terra os cegos que se debatem na multidão, que choram da escuridão, que transitam na solidão. Por eles eu oro,
E te suplico misericórdia, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também escutarão. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, pela voz que legisla. Mas diante daqueles que sofrem de afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que libertam da angústia, que socorrem na amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um velho, um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar por aqueles que são aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se é um palácio, uma mansão, uma tapera, uma favela, um gramado de dor, um bangalô, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos de um gato ou de um cão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem o teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci, porque eu penso em ti. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.